Olá, alunos. Esta é a nossa primeira aula de revisão. Abordaremos a resolução de problemas envolvendo conjuntos. Aconselho vocês a manterem o livro por perto. Tá? Começaremos pela página 15 e mantenham também lápis e papel à mão. Como é sempre costume, eu sempre recomendo isso quando vocês estiverem estudando matemática. Conjunto, em geral, a gente considera como um conceito primitivo. As pessoas, mal ou bem, têm uma noção do que vem a ser um conjunto, de maneira que a gente não precisa aqui entrar em detalhes. Vamos partir logo para a representação, as formas de representar os conjuntos. Uma das formas muito utilizada é a chamada forma tabular, que é nada mais do que designar o conjunto por uma letra maiúscula, seguida de um sinal de igual, e delimitar os elementos por colchetes no início e no fim, aliás, chaves, né, no início e no fim, e colocando os elementos separados por vírgula ou ponto e vírgula. Eu gosto de usar ponto e vírgula, mas isso aí é uma questão de opção. Cada um faz da forma que achar melhor. Eu acho que o ponto e vírgula deixa mais claras as coisas. A outra forma é a forma sintética, onde a gente descreve os elementos através de uma propriedade. Por exemplo, aqui, x é natural, tal que x é maior que 1 e menor que 6. Isso nada mais é do que o próprio conjunto B que está aqui. Os elementos são todos números naturais, o 2, o 3, o 4 e o 5, maiores do que 1 e menores do que 6. Uma maneira bastante utilizada, e que nós usaremos muito aqui na aula de hoje, é o diagrama de Venn Euler, que nada mais é do que uma curva fechada, né? Geralmente um círculo. A gente coloca a letra indicativa do conjunto aqui e os elementos dentro da curva. Eu vou botar aqui os elementos A, B, C, por exemplo. A gente pode colocar esse pontinho aqui do lado, mas isso também, às vezes, costuma ser omitido. A primeira operação que a gente verá hoje será a operação de união. Se nós tivermos dois conjuntos A e B, a operação de união dos elementos de A e B é designada desta maneira aqui, A união B. Este símbolo aqui significa união. A união B é um conjunto formado pelos elementos x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Essa outra maneira é a mesma coisa, porém utilizou-se aqui um símbolo para designar o ou. Este símbolo é o universalmente reconhecido. Eu quero chamar a atenção justamente para esse conectivo ou. Nós usaremos, além do conectivo ou, a gente também vai usar um conectivo e. Daqui a pouco a gente vai explicar os detalhes. Mas o ou, né, na matemática aqui nesse caso, inclusive, indica que o elemento que nós estamos considerando, ele pode pertencer ao conjunto A, ou pode pertencer ao conjunto B, ou pode pertencer a ambos. Acontece isso. Então esse ou não é um ou exclusivo, né? Ele abrange tanto um quanto o outro, ou ambos ao mesmo tempo. Temos três casos a considerar. O primeiro aqui, o exemplo aqui da letra A, indica o caso em que os conjuntos A e B compartilham alguns elementos. Por exemplo, aqui os elementos 2, 3 e 4, eles pertencem ao conjunto A. Mas, ao mesmo tempo, eles também pertencem ao conjunto B. Esse é um caso. A operação de união vai resultar, obviamente, em todos eles, todos os elementos de A ou de B, tá? E não há repetições. Né? O 2 não está designado aqui duas vezes, nem o 3, nem o 4. Apenas uma vez, que, como vocês sabem, em conjunto a gente não repete os elementos. Um outro caso, aqui no exemplo B, é o caso em que os dois conjuntos não compartilham elementos. A gente diz que aqui nesse caso chamam-se disjuntos, conjuntos disjuntos. Disjuntos significa separado, né? Que não estão juntos. E da mesma maneira, né, a união dos elementos é simplesmente a junção de todos eles, conforme vocês podem observar aí. O terceiro caso é o caso em que um dos conjuntos é subconjunto do outro. Por exemplo, aqui, olha, o conjunto B é um subconjunto do conjunto A.
ele está dentro do conjunto A. Os elementos 0 e 3 pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. Então, quando nós fazemos a operação de união entre A e B, acaba resultando que o conjunto A união com B é igual ao próprio conjunto A. Isso é óbvio e dá para perceber claramente aqui com o diagrama de Venn. Outra operação é a operação de interseção de conjuntos. O símbolo da interseção é este aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. E ela é caracterizada da seguinte maneira. A interseção com B é o conjunto formado pelos elementos x, tais que x pertence a A e x pertence a B. Observe a utilização do conectivo E, que eu falei que a gente ia usar. Muito bem, em símbolos pode ser escrito dessa maneira aqui, onde este é o símbolo do conectivo E. É como se fosse a letra V invertida ou um sinal de circunflexo. Bom, no exemplo aqui fica mais claro. O exemplo A, aquele caso em que nós temos elementos que são comuns ao conjunto A e ao conjunto B. Como diz a definição, se nós queremos formar a interseção e ela é formada pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B, então justamente são esses elementos aqui. Por isso que o resultado da operação A interseção com B são os elementos 2, 3 e 4. No exemplo B, nós temos aquele caso dos conjuntos disjuntos. Eles são separados. Eles não têm elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e o conjunto B. Então é lógico, né, nesse caso, que a interseção entre eles é um conjunto vazio, que pode ser representado por este símbolo ou por este outro símbolo aqui. Tá. Finalmente, no exemplo C, o caso em que temos o conjunto B sendo um subconjunto do conjunto A, então o que nós teremos, pela definição, queremos um conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e que não pertencem, os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Então é óbvio que os únicos elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo é justamente o conjunto B, né? como está descrito aqui. A última operação que veremos hoje é a operação diferença. A diferença de dois conjuntos A e B é denotada por A menos B, a gente lê assim, contém todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, conforme está escrito aqui, né? A menos B são os elementos x, tais que x pertence a A, e, mais uma vez, o conectivo E, x não pertence a B. É como se a gente pegasse, retirasse apenas os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A para o nosso conjunto resultado, aí, conjunto diferença. A gente pode ver isso aqui claramente no conjunto no exemplo A, onde é aquele caso em que existem elementos que pertencem simultaneamente a ambos os conjuntos A e B. Como nós queremos os elementos que pertencem a A, mas que não pertençam a B, nos resta apenas essa parte azul aqui, que eu gosto de simbolizar aqui através desse outro desenho, né? A gente separa, eu separei aqui por esse pontilhado, destaca completamente o conjunto B. O que vai nos restar são apenas os elementos 0 e 1. Então, A menos B são apenas os elementos 0 e 1. Aqui no exemplo B, nós temos aquele caso de conjuntos disjuntos. Tá? Então, como nós queremos a operação diferença, os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, ora, é óbvio que são todos os elementos de A. Eles pertencem a A e certamente não pertencem a B, né? Porque são disjuntos. Então, A menos B é o próprio conjunto A. Tá? Nesse caso. No terceiro caso, em que B é um subconjunto de A, é como se a gente... Veja, é como se a gente tivesse assim digamos, um buraco, né? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B,
Como nós queremos apenas os elementos de A, que não pertencem a B, então vai ficar assim como tipo vazado aqui, correto? Conforme nós podemos ver, A menos B é formado apenas pelos elementos 1 e 2. Bom, finalmente a gente vai ver, não é propriamente uma operação, mas é o cálculo do número de elementos de um conjunto. Isso às vezes é chamado de cardinalidade. Eu raramente uso essa palavra. Na verdade eu não gosto de usar muito não. Eu prefiro falar número de elementos mesmo. Tá? Cardinalidade. Eu acho que escrevi certo. Vamos lá. É uma relação, né? Uma relação muito importante, de fato é muito importante, que pode ser observada pelo diagrama que a gente vai comentar agora. A relação é expressa dessa maneira aqui. Primeiro eu queria atentar para esta notação aqui. Esse n minúsculo indica número de elementos. A gente lê assim, olha, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A somado com o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Bom, olhando a figura, né, a gente pode pensar o seguinte, bom, já que união é apenas juntar todos os elementos de um com o outro, então, por exemplo, digamos que A tenha 50 elementos e B tenha 20 elementos, a gente pode pensar a princípio que a união de A com B certamente vai ter 70 elementos. Né? Mas isso é uma percepção equivocada, né? Porque se a gente olhar direitinho aqui, né, existem elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e a B, e eles devem ser assim retirados, né, no final da operação para a gente não encontrar um resultado aí equivocado, tá bom? Então vejam, os elementos de A, quando a gente conta, né, os 50 elementos de A, são esses aqui que eu estou circulando. Agora, quando a gente vai contar os 20 elementos de B, a gente acaba repetindo esses aqui da interseção. Né? É por isso que na hora de dar o resultado, a gente tem que descontar esta parte aqui. Tá? A gente tira menos o número de elementos de A em interseção com B. Porque no final das contas ele acaba sendo contado duas vezes. Então a gente tem que descontar uma vez para obter o resultado correto. Bom, partimos então para a nossa primeira questão resolvida de hoje, que é a questão número 4. Vocês podem acompanhar aí no livro, se quiserem. Diz o seguinte, em uma pesquisa realizada com estudantes de uma escola, verificou-se que 100 alunos, deixa eu sublinhar aqui, 100 alunos gostam de estudar português e 150 preferem matemática. Além disso, 20 estudantes afirmaram gostar das duas disciplinas, enquanto 110 não preferem nenhuma delas. Sabendo disso, quantos alunos no total gostam de estudar português e matemática? Bom, aqui cabe inclusive uma discussão sobre essa questão aí do conectivo E. Às vezes, né, na língua portuguesa ele é usado de uma maneira e na matemática de outra. Tá? Aqui pela língua portuguesa fica claro que ele está falando a respeito dos alunos, né, que gostam de estudar português e gostam de estudar matemática. Mas, pela lógica, pela utilização do conectivo E, aqui nós só deveríamos contar aqueles alunos que gostam de estudar português e matemática ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que não é isso que ele perguntou. Tá? Se fosse eu que fosse redigir essa questão, eu mudaria, não colocaria E, colocaria OU, para ficar mais adequado a um texto matemático. Tá certo? Vamos lá, vamos ver, primeiramente a resolução número 1, eu vou seguir conforme fez no livro, né? Ele adotou aqui nessa primeira resolução, uma resolução algébrica. Ele chamou de P o conjunto dos alunos que gostam de português. N de P é 100, ou seja, tem 100 alunos que gostam de português, segundo o texto. E o conjunto M, os alunos que gostam de matemática, N de M, ou seja, o número de alunos que gostam de matemática é 150. E o número de alunos que gostam de ambas as disciplinas, né, português e matemática ao mesmo tempo, são 20. Tá? Então, o que é isso aqui? É a aplicação daquela fórmula que eu falei, né?
N de A união com B, vocês estão lembrados, a gente acabou de ver, né? N de A união com B é igual a N de A mais N de B, né? Menos N de A interseção com B. Tá? Exatamente isso. A diferença aqui é que ele usou outras letras. Usou a letra P e a letra M. Tá? Conforme a gente pode observar aqui embaixo, olha, o que ele quer saber é o número de alunos que gostam de português ou matemática. Olha aqui a união. Ó. Português ou matemática. Tá? Então vai aqui o número de alunos que gostam de português, que é 100, mais o número de alunos que gostam de matemática, que é 150, né? Parece que seria, o total seria 350, não é, porque nós vamos ter que descontar o número de alunos que gostam de português e matemática ao mesmo tempo, ambas as disciplinas, né? Nesse caso 20. Então vai dar, né, fazendo a continha aqui, vai dar 230 alunos, conforme foi dito aqui em cima. Tá? Aí você pode me perguntar, tá, e aqueles 110 que ele falou aqui? Né? Os 110 que não preferem nenhuma delas. Bom, se ele não prefere nenhuma delas, ele não está incluído aqui. Então, por isso que não foi considerado. Às vezes é bom ficar atento, né, em questões principalmente de vestibular. O texto costuma ter informações que não são utilizadas na resolução. Né? Mas você poderia até pensar o seguinte, olha, digamos que ele fizesse a seguinte pergunta: quantos alunos foram entrevistados? Né? Então, aí sim a gente iria acrescentar, né, além dos 230 que foram enquadrados aí como aqueles que gostam de estudar português ou matemática, tem aqueles que não gostam de estudar absolutamente nada, mas foram entrevistados. Tá? Portanto, daria 340, não é isso? 340 alunos foram entrevistados. Tá? Bom, com o diagrama de Venn, a gente iria fazer aquele procedimento padrão de desenhar os dois círculos que representam os conjuntos envolvidos. A gente sempre vai fazer assim, tá? Vai fazer os círculos entrelaçados. Né? Aqui seria o conjunto P, aqui o conjunto M, e a gente sempre coloca entrelaçado porque quase sempre nesses problemas a gente tem uma interseção. Né? Se não tiver, tudo bem, a gente desfaz isso ou não utiliza essa parte. Mas geralmente tem. Até hoje eu nunca vi um problema desse aí que não tivesse uma interseção. E ela é fundamental para resolver o problema. Então, como é que a gente faz para resolver utilizando o diagrama de Venn? Sabendo que esta é a parte mais importante, essa parte aqui da interseção é a parte mais importante na resolução de um problema desse tipo, a gente vai procurar sempre no texto onde é que ele cita os elementos que pertencem ao mesmo tempo a ambos os conjuntos. Tá? E no texto está aqui, quando ele fala 20 estudantes afirmaram gostar das duas disciplinas. Tá? Então a gente vai e coloca exatamente aqui, né, 20, que gostam de português e matemática ao mesmo tempo. Muito bem. Agora podemos então partir para as demais informações. Quando ele diz aqui em cima, verificou-se que 100 alunos gostam de estudar português, então você pode voltar lá para o diagrama, aqui no conjunto P, e verificar o seguinte: neste conjunto P, esses 20 que eu anotei aqui já fazem parte do conjunto P. Mas ele falou que são 100 ao todo. Ora, se são 100 ao todo, falta completar aqui com 80. É importante notar o seguinte, vou até trocar aqui a cor. É importante notar que esta parte aqui que eu estou marcando, olha, tá, contém os alunos que gostam de estudar apenas português. Tá? Essa informação é importante porque essa resolução por meio de diagrama de Venn, ela é muito mais clara, ela nos traz muito mais informações, inclusive sobre coisas que nem foram perguntadas. Mas suponha que ele tivesse perguntado isso: quantos alunos gostam apenas de português? Né? Utilizando a fórmula algébrica, ficaria meio complicado descobrir isso. Mas pelo diagrama de Venn isso fica evidente. Tá certo? Vamos ver então a questão dos alunos que gostam de matemática. Ele diz lá no texto que são 150, preferem estudar matemática.
Mais uma vez, esses 20 alunos estão incluídos naqueles que gostam de estudar matemática. Tá? Então, se são 150 e já tem 20 aqui anotado, a gente vai anotar aqui o restante, que são 130 alunos. Esses 130 também, né, são aqueles alunos que gostam de estudar exclusivamente em matemática. Tá? Então ficam aqui, olha, nessa meia-lua aqui. Muito bem. E o que mais que a gente precisa? Bom, poderíamos até acrescentar o seguinte, né, considerar que esses alunos eles foram entrevistados, eles fazem parte de um universo, né, um conjunto universo de alunos que foram entrevistados. Nós não sabemos qual é o total de alunos que foi entrevistado, mas sabemos, agora sim vem aquela informação, né? Sabemos que 110 não preferem nenhuma delas. Então 110 nem gostam de português, nem gostam de matemática. Mas eles foram entrevistados. Então esses 110 a gente anota aqui embaixo. Tá? Então se ele perguntasse, né, nós já teríamos essa informação aqui bem clara dentro do nosso diagrama. Tá? Então, respondendo à pergunta dele, o número de alunos que gostam de estudar as duas disciplinas, né, a gente vai simplesmente somar aqui. Olha. 80 mais 20 são 100, mais 130, 230, né, conforme a gente já tinha visto pela resolução algébrica, são 230. Continuando. Bom, questão número 5. Questão número 5 é um pouquinho mais puxada do que a anterior. Complexidadezinha um pouco maior. Ele diz o seguinte: uma pesquisa verificou a quantidade de pessoas que assistem a 3 diferentes tipos de noticiário, A, B e C. Os dados levantados foram: 65 assistem noticiário A, 45 o noticiário B, 42 o noticiário C, 20 assistem ao noticiário A e ao noticiário B, importante. 25 assistem ao noticiário A e ao noticiário C. 15 assistem ao noticiário B e ao noticiário C. E 8 assistem aos 3 noticiários. Qual o número de pessoas que assistem a algum dos noticiários? Algum dos noticiários. Bom, esse tipo de problema aí, envolvendo 3 conjuntos, né, que são os noticiários A, B e C, é melhor não. Eu acho que é quase que obrigatório você resolvê-lo através de diagrama de Venn. Tá? Se você fosse usar pelo método algébrico, através de uma fórmula, a fórmula fica grande pra caramba, fica meio complicado, meio pesadona de usar. Tá? Mas vamos lá. Sem grande conversa, vamos partir logo para o diagrama de Venn. Então, eu vou ter agora 3 conjuntos. Atenção, toda vez que tiver 3 conjuntos, você vai desenhá-los desta maneira aqui, olha. Os 3 entrelaçados. Então, olha, vou fazer aqui o entrelaçamento dos 3. Vamos marcar com letras aqui quem é quem. Então, aqui são o noticiário A, noticiário B e aqui embaixo o noticiário C. Então, conforme eu já tinha dito, a parte mais importante na resolução de um problema envolvendo o diagrama de Venn é a interseção. Então aqui onde eu estou reforçando a marcação é a parte mais importante. Onde é que está isso? Onde é que é a parte em que envolve os 3? Está aqui logo no final, olha. 8 pessoas assistem aos 3 noticiários. Então você já coloca o 8 aqui, ó, tranquilamente. Agora, atenção. A partir daí, você vai observar no texto as informações que relacionam 2 a 2 conjuntos. Tá? E elas estão aqui. Aqui é bem organizadinha, fácil de localizar. Começamos com esse último aqui, B e C. 15 pessoas assistem ao noticiário B e ao noticiário C. Localizamos no gráfico. O noticiário B está aqui. Olha. O noticiário C está aqui, certo? Então essa região, vou trocar de cor aqui que está meio confuso, tá? Esta região que eu estou marcando aqui inclui as pessoas que assistem o noticiário B e C, tá?
Então ele está dizendo que são 15 pessoas, só que já tem 8 aqui, já tem 8 aqui marcado. Tá? Então estão faltando 7. Tá? Agora fica claro, 8 mais 7, 15. De fato, dentro dessa região aqui, existem 15 pessoas. De acordo com, isso está perfeitamente de acordo com o texto. Mesmo procedimento com os demais. Tá? Lá no texto. Noticiário A e noticiário C. Quantas pessoas são? São 25. Então você parte para o diagrama. Noticiário A. Tá aqui. E o noticiário C, a região que envolve os dois, vou marcar de outra cor também, vou botar agora verde aqui, né? Tá? A região que inclui os noticiários A e C são essas que eu estou marcando aqui de verde. E ele disse que são um total de 25. Portanto, quantas pessoas estão faltando aqui? 17, correto? 8 e 7, 15, 17 pessoas para completar as 25 que ele falou. E partindo para o A e B agora. A e B. 20 pessoas. Mais uma vez, a região do A e B é essa aqui, olha. É essa região toda aqui que eu estou indicando. É a região onde ficam as pessoas que assistem os noticiários A e B. E elas são em total de 20, como já tem 8 aqui, está faltando 12. Prosseguindo, agora nos restam os que assistem apenas um noticiário. Tá? Estão aqui. Vamos lá, começando aqui pelo noticiário C. São 42 pessoas. Aí você, cuidadosamente, vai ter que somar. Tá? Aqui eu vou indicar, vou trocar de cor de novo. Vou marcar aqui laranja. Você vai ter, olha, o noticiário C é esse que eu marquei aqui. Tá? Esse conjunto aqui tem que ter 42 pessoas. Só que você já tem algumas anotadas aqui. Então tem o 17, mais 7 são 24, 24 mais 8 são 32. Ele disse que são 42 que assistem, portanto, estão faltando 10 pessoas. Eu vou e anoto aqui. Seguimos agora então para o noticiário B. São 45 pessoas. Então, de novo, eu sinalizo aqui, olha. Noticiário B é tudo isso aqui, que inclui essas 12, 8 e 7 pessoas. Então, 8 e 7, 15. 15 com 12 são 37. 27, melhor dizendo. 15 com 12, 27. E quantas são? Ao todo, 45 pessoas assistem o noticiário B. Tá? Então, quem vai ficar anotado aqui? A diferença de 45 menos 27. Tá? Então 7 para 5, para 15 faltam 8. 2 e 1, 3, 18 pessoas é o que está faltando aqui para completar as 45 que ele falou ali. Tá? E fechando tudo, temos aqui o noticiário A, que são 65 pessoas. Tá? Então é só o que falta aqui. A gente vai somar o 17. Com 8 são 25, 25 com 12 são 37. Tem que ter 65, você faz a diferença aqui, menos 37, tá? É só fazer a continha. Também faltam 8, 3 e 1, 4, para 2, 28. Né? Então aqui são 28 pessoas. Essas 28 assistem apenas o noticiário A. Tá? Agora, existem, claro, 12 pessoas que, além do noticiário A, assistem também o B. Existem 17 pessoas que, além do noticiário A, também assistem o noticiário C. Existem 8 que assistem as 3. Mas juntando todo mundo aí, né, vai dar as 65 pessoas que ele se referiu aí. Tá? Então, qual o número de pessoas que assistem a algum dos noticiários? Bom, aí é simplesmente a soma de tudo isso aí, tá? 28, você vai fazer a continha aí. Olha, 28 mais... Eu vou... Olha, é sempre bom a gente usar um certo método, tá? Eu vou primeiro partir desses números que estão aqui fora. Fora que eu digo assim, que são exclusivos de um determinado conjunto. Então temos o 28, o 18 e o 10. Aí você bota aqui, 28, 18 e 10. Tá. Depois você pega os de 2 em 2, que são o 12, o 7 e o 17. Então, mais 12, mais 7,
mais 17. Tá? E finalmente aqueles do meio ali, né? Que são os que assistem os 3 noticiários. São 8 pessoas. Tá? Você faz a continha aí e depois você me diz quanto é que deu aí. Seguindo. Bom, gente, agora é com vocês, tá? Na seção aplicando conhecimentos, eu selecionei aqui 2 exercícios. Primeiramente o exercício número 5 e deixa me ver qual foi o outro, exercício número 6, tá? Da seção aplicando conhecimentos. São exercícios parecidos com esse. Preciso vocês ficarem atentos. Pode ser que tenha alguma novidade por aí, mas eu sei que vocês serão capazes de resolver. Tá? Também selecionamos o exercício, deixa eu ver qual foi, da seção Consolidando Saberes, o número 3 e o número 4 da PUC. São exercícios, todos são exercícios retirados de vestibular. Tenho certeza que vocês saberão resolver. Com bastante paciência, vocês chegam lá, tá bom? E assim, o que eu queria dizer para vocês, que o material que a gente selecionou aí como conteúdo da avaliação, né? Já eu coloquei lá no grupo, tá? Mas está aí, se alguém quiser, né, não tiver copiado ainda, aproveita, dá uma pausa no vídeo aí, copia, tá? Ainda falta a gente ver trigonometria. Esse eu não preparei esse vídeo ainda não. Mas tão logo eu preparo, eu vou subir aí para vocês, para dar umas dicas aí de como é que a gente resolve problemas de trigonometria, tá? Obrigado pela atenção de vocês.